mas a gente vai falar então sobre a situação em Cuba com essa semana, né? Inclusive o destaque de algumas companhias aéreas que interromperam voos para Cuba por causa de falta de querosene de aviação, companhias do Canadá, inclusive, que hoje é responsável pela maior parte dos turistas que visitam a ilha, e inclusive a situação de Cuba, né, se deteriorou depois dos embargos mais recentes, que foram colocados a partir do dia 29 de janeiro, as exportações de petróleo para a ilha, e também Trump disse que qualquer país que exportasse petróleo para Cuba estaria sujeito a tarifas. Então já tinha aquele embargo ao petróleo venezuelano, que respondia por 50% do petróleo consumido em Cuba, que começou no ano passado, e depois da captura de Nicolás Maduro no início de janeiro, também houve esse novo embargo, com basicamente os Estados Unidos impedindo que qualquer petróleo entre em Cuba, né? E aí eu queria perguntar para vocês, vou começar com o Lorival, qual é o impacto desses embargos, Lori, considerando que os Estados Unidos eles têm esses embargos sobre Cuba desde 62, né? Quando, inclusive, Fidel Castro conseguiu derrubar o Fulgêncio Batista, que era apoiado pelos Estados Unidos, e como que também esses novos embargos eles complicam ainda mais a situação do regime comunista, juntando com esses embargos que já existiam. A Revolução de 1959 foi uma revolução nacionalista e não inicialmente marxista. E o Fidel Castro não era um comunista inicialmente. Ele era um advogado muito articulado, que fez a própria defesa quando foi preso, e ele nacionalizou, né, a exploração de minérios, de frutas, de cana-de-açúcar, da produção de açúcar, que são as riquezas de Cuba, e isso enfureceu, naturalmente, né, empresários americanos que tinham grandes negócios em Cuba. E foi isso que levou, na época, o Kennedy, o presidente Kennedy, a, a começar a adotar medidas contra Cuba, medidas econômicas contra Cuba. E isso, por sua vez, no contexto da Guerra Fria, em que Cuba era totalmente dependente economicamente dos Estados Unidos, aceitou a ajuda da União Soviética. Então, o Kennedy, num certo sentido, empurrou Cuba para os braços da União Soviética. E aí Cuba foi adotando uma ideologia que não era apenas nacionalista, mas também, e aliás, deixou de ser nacionalista, né? Perdeu o caráter nacionalista, porque passou a ser dependente de uma outra superpotência, a soviética. E aí houve, naquele período, no início dos anos 60, a crise dos mísseis, porque a União Soviética não se fez de rogada, né? Não foi sutil, instalou mísseis nucleares com capacidade de transportar ogivas nucleares em Cuba, que é ali ao sul dos Estados Unidos, né? Poucas dezenas de quilômetros da costa da Flórida. E aí criou-se uma rivalidade brutal e esse embargo. Eu estive 4 vezes em Cuba, a economia sempre foi muito deteriorada, muito degradada, e quando acabou a União Soviética, em 1991, houve uma década de fome em Cuba, em que as pessoas emagreceram. E chamou-se, na semântica do regime castrista, chamou-se de El período especial em tempos de paz. É um eufemismo para uma desgraça econômica, que durou uma década, porque aí Hugo Chávez chegou ao poder em 1º de janeiro de 1999 na Venezuela e passou a fazer o papel que antes a União Soviética fazia para Cuba, foi sustentar Cuba. E isso terminou em janeiro deste ano, com a queda de Nicolás Maduro. A ajuda já não era tão robusta quanto antes, porque a Venezuela também empobreceu muito, né? A Venezuela, quando Chávez assumiu, produzia 3 milhões de barris de petróleo por dia, e agora estava produzindo 600, 700 mil barris por dia, né? Mas mesmo assim era sustentada.
Cuba era sustentada pela Venezuela e Cuba não gera muita energia própria. Ela tem algumas hidrelétricas, mas são muito poucas. E até a energia elétrica é gerada por petróleo. Então a dependência é total. E Cuba produz muito pouco petróleo, né? Então, mas os Estados Unidos nunca tinham adotado um embargo da energia, que aí realmente é um golpe de morte em Cuba, né? Então, a estratégia de Trump e de Marco Rubio, principalmente, que é o secretário de Estado e conselheiro de Segurança Nacional, filho de cubanos, foi, primeiro, mudar as políticas da Venezuela com relação aos Estados Unidos, transformar o governo venezuelano num governo favorável aos Estados Unidos, fazer esse bloqueio total de Cuba e que está recebendo só alimentos do México e até mesmo de instituições de caridade americanas, católicas, né? E agora então asfixiar economicamente Cuba para esperar a queda do regime. Então, vamos lá. Américo, tem uma pergunta aqui da Clarissa, que ela fala, Clarissa Rossi, qual o impacto de qualquer tipo de intervenção, interferência dos Estados Unidos em Cuba na ordem econômica mundial? Afinal, a Venezuela tem petróleo, isso tem impacto? Cuba não tem recursos naturais abundantes, os riscos econômicos dessa guerra de narcisistas, Estados Unidos e Rússia, e pragmáticos, China, no caso de qualquer tipo de interferência. Pois é, uma excelente pergunta, e é o seguinte, né? Na verdade, eu acho muito difícil que os Estados Unidos façam algum tipo de intervenção militar em Cuba. Estão tentando asfixiar, como o Lorival muito bem colocou, economicamente o regime. Muito também por conta justamente dessa falta de recursos naturais. Justificava para os Estados Unidos, do ponto de vista ali da estratégia de defesa e segurança nacional deles, eventualmente mobilizar os militares que eles mobilizaram para pressionar a Venezuela, justamente porque tinha um prêmio. O prêmio era o controle das maiores reservas de petróleo do mundo, o petróleo venezuelano. Por isso eles correram o risco que correram, que foi capturar o Nicolás Maduro, fazer essa mudança de regime dentro do próprio regime. Muito provavelmente tudo isso aconteceu, claro, com apoio e ajuda de pessoas ali que traíram o Maduro, mas justificava o risco de fazer uma operação como essa, que é absolutamente, inclusive do ponto de vista da legislação internacional, ilegal, porque você está interferindo diretamente na soberania de um outro país. Não faz sentido os Estados Unidos correrem o mesmo risco com Cuba, porque não tem esse mesmo prêmio. Cuba tem alguns minerais que já estão, inclusive, sendo explorados por algumas companhias, mas não tem os mesmos recursos naturais, não tem a mesma justificativa para ação. E tem um jeito de atacar a ilha, que é essa pela energia, como o Lorival muito bem colocou. A Cuba vem resistindo aí há décadas desse embargo, que é um embargo que, por um lado, de fato, empobreceu muito o país, limitou muito as possibilidades do país, mas também deu uma grande desculpa para o Partido Comunista manter a sua ditadura, alegando que estava se defendendo de uma intervenção internacional. Então, não acho que vai ter uma intervenção militar, por exemplo, dos Estados Unidos, porque eles acham que é mais fácil derrubar desse ponto de vista econômico. No entanto, não acredito também que vai ser tão fácil assim. Um momento dramático para Cuba, porque depende do petróleo para muita coisa, mas eles vão tentar resistir da forma que puderem. Passaram por maus bocados, eu também visitei Cuba uma vez em 93, depois eu conto essa história, é interessante porque tem uns paralelos com o que está acontecendo agora, foi bem no começo desse período especial, mas a pergunta está corretíssima, tem um impacto muito maior você se apropriar ou tentar se apropriar dos recursos naturais da Venezuela e não fazer o mesmo tipo de operação em Cuba. Agora, no fundo,
são ações que interferem na soberania de outro país. Por mais que sejam duas ditaduras, e Cuba é uma ditadura também injustificável, é muito complicado você justificar isso, até porque esse petróleo é usado em muitos momentos para questões que são fundamentais, por exemplo, fazer funcionar os hospitais em Cuba. Cuba já está enfrentando uma grande crise humanitária que vai piorar muito. Muito bem. Tem uma pergunta aqui